mas eu sinto essa dificuldade hoje. E aí eu faço esse papel. E você também, né? Mostrando o seu dia a dia. Eu acho que quando a gente consegue mostrar o lado bom das coisas, porque na maioria das vezes a gente reclama, a gente consegue atrair esse público, né? Principalmente o jovem, para o nosso lado. Então, há uma deficiência, mas também há um dever nosso de comunicar de forma mais atrativa o que a gente faz, porque, para mim, ao pôr na balança, há muito mais vantagens do que desvantagem, né? Não, é exato. Eu sinto isso também, Rogério, porque eu fui criado na roça, né? Desde pequeno, as minhas férias eram na roça, enfim. E o meu filho Matheus também. Eu sempre o levei para a roça desde muito cedo, desde com fralda ele já ia para a roça comigo, sabe? Então, nós vivemos e respiramos a agricultura, o campo, a roça, e é isso que eu vejo essa grande diferença nos jovens de hoje. Hoje, muitos entram na agronomia pelo... hoje o agro é mais pop, né? O agro é mais falado, enfim. E muitos não têm essa vivência, não têm essa noção do campo. E isso reflete nos profissionais que estão se formando hoje. Como eu gosto dessa área da gestão de pessoas, tenho feito palestras e treinamentos para esses jovens, eu digo que eu sinto falta de profissionais que realmente gostem, que realmente se interessem pela agronomia, pela agricultura. Hoje, muitos estão mais interessados no glamour. É verdade, é verdade. De ser um representante de uma multinacional com a sua caminhonete, o seu notebook, o seu celular e o seu cartão de crédito, né? Mas poucos eu vejo que realmente têm o amor, que têm o interesse pela agricultura, pela roça, pela planta em si, entende? Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje, nesse bate-papo super bacana, eu trago um amigo aqui, já sou seguidor dele há um bom tempo, que é o Sidney Fujiwara, engenheiro agrônomo, agricultor, consultor, palestrante, pioneiro no agribusiness e coaching no Brasil. Recentemente nós participamos, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente num evento técnico da Lagoa Bonita e muita experiência legal e muita coisa bacana para passar sobre a agricultura, sobre como fazer uma agricultura sustentável e rentável e também falar da sucessão. Sidney, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra fazer parte aí desse teu podcast, bater um papo, realmente foi muito agradável nos conhecermos pessoalmente e estava ansioso estar aí no teu programa. Legal, nós vamos marcar uma aqui no nosso estúdio para você dar uma rodada aqui no Mato Grosso, viu? Sidney, realmente, né, lá no evento da Lagoa, nós pudemos conversar bastante, eu pude conhecer um pouquinho mais da sua história, ficar sabendo, né, que seu filho estudou em Botucatu e hoje já está atuando como agrônomo e seguindo os passos do pai, e isso é muito legal. Poder voltar ao estado de São Paulo, para mim, é algo que me deixa muito feliz. Eu até comentei aquele dia, né, quando eu estou saindo para ir para o aeroporto, embora, dá até aquele aperto no coração, porque o estado de São Paulo é muito bom, e essa região do interior que pega Itapetininga, Capão Bonito, isso sempre foi uma região em que a agricultura, a produção de grãos foi muito forte, muito tecnificada, e eu vendo hoje de perto até a produção de sementes na região, e você vai falar um pouquinho também o que é ser um produtor de sementes, um cooperado, né? Isso nos traz muita alegria e ver que as coisas estão evoluindo. E hoje os filhos estão querendo suceder os pais e se manter no negócio, porque a maioria das vezes isso não acontece, né? Mas a agricultura tem dessas vantagens. E você é engenheiro agrônomo, agricultor, consultor, palestrante, está sempre nos eventos aí, trazendo muita informação sobre inovação tecnológica. Conta pra gente como que essa diversidade de papéis aí, pai, né? Ajuda você a ter uma visão um pouco fora daquilo que a gente vê dentro da porteira da agricultura e do agronegócio.
É assim, Rogério, a agricultura ela é bastante complexa, né? O agronegócio, ele é bastante complexo. E com o tempo eu fui percebendo que um dos pontos muito importantes é a gestão de pessoas. E aí, por uma necessidade, eu comecei a estudar, comecei a participar de treinamentos, de coaching, mentoring, empreendedorismo, enfim, inovação. E eu percebia que nesses eventos eu não encontrava muitas pessoas do agro. Era muito raro encontrar alguém do agro. Hoje ainda é, mas a gente encontra. Mas são áreas muito importantes, mas eu vejo que o agricultor está muito mais preocupado, né, da porteira para dentro, e hoje ele sente essa grande dificuldade na gestão de pessoas, na gestão dos negócios. É claro que hoje tem a facilidade das consultorias, sem dúvida nenhuma, mas eu preferi eu mesmo buscar conhecimento, buscar uma visão holística, né, uma visão assim com vários olhares, né, do nosso negócio, visto Entendi. que eu hoje sou ainda o gestor do nosso negócio, né? Então, são muitos pontos de vista importantes. Sidney, é importantíssimo essa visão da gestão de pessoas e do interesse e capacitação. O agronegócio, ele é muito grande, ele envolve vários setores. E eu posso dizer isso como educador, por estar dentro da universidade hoje. Mesmo dentro da sala de aula, não é uma totalidade, a gente nem espera que isso seja assim, mas antes tinham muito mais alunos interessados em fazer algo mais do que estar sentado na sala assistindo aula. Tinham muito mais alunos interessados em buscar estágio, em conhecer algumas coisas. Hoje, acho que essa inundação de informações faz com que todos achem que sabem tudo. E, na verdade, quando você vai para a prática, a história é diferente. Então, aquele gerente de fazenda, aquele coordenador de UBS, aquele operador de colheita, que tem aquela visão, primeiro lugar, de conseguir coordenar um time, segundo lugar, de estar sempre buscando estar melhor e ter a experiência do tempo, isso tem se tornado mais raro. Eu não tenho dúvida que estudar ajuda muito, mas existe uma coisa que é impossível de se conseguir antes do tempo necessário, que é a experiência prática. A experiência prática a gente ganha a cada dia. E como nós não temos jovens querendo acompanhar esse desenvolvimento, é raro, né? É raro. Você aí tem a sorte de seu filho ter seguido o seu caminho, né? Sorte não, isso é cultura, sem sombra de dúvidas. Mas eu sinto essa dificuldade hoje. E aí eu faço esse papel. E você também, né? Mostrando o seu dia a dia. Eu acho que quando a gente consegue mostrar o lado bom das coisas, porque na maioria das vezes a gente reclama, a gente consegue atrair esse público, né? Principalmente o jovem, para o nosso lado. Então, há uma deficiência, mas também há um dever nosso de comunicar de forma mais atrativa o que a gente faz, porque, para mim, ao pôr na balança, há muito mais vantagens do que desvantagem, né? Não, é exato. Eu sinto isso também, Rogério, porque eu fui criado na roça, né? Desde pequeno, as minhas férias eram na roça, enfim. E o meu filho Matheus também. Eu sempre o levei para a roça desde muito cedo, desde com fralda ele já ia para a roça comigo, sabe? Então, nós vivemos e respiramos a agricultura, o campo, a roça. E é isso que eu vejo essa grande diferença nos jovens de hoje. Hoje, muitos entram na agronomia hoje o agro é mais pop, né? O agro é mais falado, enfim. E muitos não têm essa vivência, não têm essa noção do campo. E isso reflete nos profissionais que estão se formando hoje. Como eu gosto dessa área da gestão de pessoas, tenho feito palestras e treinamentos para esses jovens, eu digo que eu sinto falta de profissionais que realmente gostem, que realmente se interessem pela agronomia, pela agricultura. Hoje, muitos estão mais interessados no glamour. É verdade, é verdade. É de ser um representante de uma multinacional com a sua caminhonete, o seu notebook, o seu celular e o seu cartão de crédito, né? Mas poucos eu vejo que realmente têm o amor, que têm o interesse pela agricultura, pela roça, pela planta em si, entende?
E isso é uma coisa que tem que ter gosto mesmo, porque não é fácil, né? Você tá na roça, só que a experiência de você estar no campo todos os dias... eu estudei em Botucatu, uma baita de uma escola. Eu digo que a FCA me deu a base. E quando eu vim para o Mato Grosso e comecei a realmente pôr o pé dentro da lavoura e sujar o pé de barro e molhar as costas de chuva, aí a gente começou a entender as coisas. E cada safra é diferente, né, Sidney? Não é fácil. A performance das plantas muda, o clima mudou, e isso é uma discussão que a gente tem falado muito, é notório, não adianta, nós temos que ser resilientes e nos adaptar. Então, se você não estiver na roça ano a ano, e muitos dos meus amigos mais experientes, né, e são nesses que eu gosto de colar, eles falam, Rogério, são 45 aulas nas costas, cada safra é uma aula, e só assim para a gente aprender. Mas o legal, Sidney, é como você, é que muitos dos alunos que eu tenho são alunos que vêm de dentro da fazenda, mas vêm de dentro da fazenda de nascer na roça mesmo. E eu até gosto de dizer que o dia que eu entendi que eu podia aprender com os meus alunos, e isso não é feio, isso não é ruim, a minha vida mudou bastante, porque esses meninos nascem dentro do campo. Então, as máquinas, a evolução é igual a celular, né? Se eu entrar dentro de um trator hoje, provavelmente eu nem sei onde eu aperto o botão de ligar. E eles já fazem isso com os pés nas costas. Então, a gente tem que unir isso, a evolução, a tecnologia, mas o gosto pela agricultura, de conhecer a fisiologia da planta, o desenvolvimento, isso a gente só tem com a presença no campo mesmo. Então, o glamour do agro é legal, nós não podemos deixar isso de lado, e é importante para o Brasil isso, mas a gente precisa do agrônomo raiz, né? E aí, a gente falou do desafio do ser humano, da gestão de pessoas, então cabe a nós, e fica um recado para quem está nos escutando aqui, nós temos que trabalhar em cima disso. Mas tem outros desafios aí que estão sendo redundante aqui, sendo bem difíceis, muito desafiadores. O que você tem visto aí mais difícil, Sidney, nessa evolução da agricultura, que te chama a atenção e você tem dado destaque a isso para melhorar? O agronegócio brasileiro, a agricultura tropical brasileira é bastante complexa e é muita tecnologia. E nos últimos tempos, a gente que já tem um bom tempo de formado, né, nota que tudo está muito rápido. Então, o material, o híbrido de milho, a variedade de soja que era bom há 2, 3 anos atrás já não é tão bom devido a novas pragas, doenças, mudanças climáticas, enfim. As pragas, as doenças, as plantas daninhas também, uma variação muito rápida. Então, hoje, o agronegócio brasileiro é muita tecnologia, exige muito conhecimento para que a gente tenha bons resultados em todos os sentidos. Um assunto que vai evoluir muito rápido aí nos próximos anos, inteligência artificial na agricultura, no agronegócio, vai ser uma explosão, né? Eu acho que esse vai ser um dos principais pontos aí nos próximos anos. Mas a complexidade da agricultura brasileira faz com que cada vez mais nós precisamos aí de parceiros, nós precisamos de profissionais capacitados para ajudar a agregar valor para o nosso negócio, né? Então é por isso que nós fazemos esses trabalhos, né, de treinamentos, de bate-papos com as empresas, é justamente porque nós precisamos de bons parceiros para ajudar no nosso negócio. E isso tem dado certo, né? E aí vou dizer aqui de experiência própria, agora na consultoria, nessa parceria aí junto com a Lagoa Bonita, que é um trabalho muito bacana e muito incentivador por ver a organização deles. Nós conversando, a Raquel, que é a gestora de qualidade, ela falou, olha, Rogério, a semente do Sidney é uma das melhores sementes que chega aqui para nós na Lagoa Bonita. E é legal ouvir isso, porque ser produtor de sementes requer uma dedicação a mais. Produzir, ter produtividade, hoje não é segredo mais para ninguém. Quando eu cheguei no Mato Grosso, 45, 50 sacos era a média em 2006, Sidney, da produção de sementes de soja, 80, 90 sacas de milho.
E hoje a gente está falando em 80, 100 sacos de soja, 150 sacas de milho não é difícil fazer aqui. Então, só que a produtividade, ela não tem relação direta com a qualidade da semente produzida. A semente requer mais atenção, a semente requer mais detalhe e a semente requer principalmente uma colheita no ponto ideal, com técnicas de dessecação e paciência. Então, o time da Lagoa falou, olha, a semente do Sidney é uma das melhores. Como que você vê isso? E é lógico, né? Não estou dizendo que isso seja seu segredo, mas qual que é a paixão que você coloca na dedicação nos campos de produção de sementes? E eu já gosto de trazer uma visão mais, vamos dizer assim, é um pouco literária do negócio, é que você está produzindo algo que outro agricultor vai utilizar, né? Que é a semente. Qual que é o segredo, assim? É paixão mesmo, é fazer com cuidado, é dedicação, é olhar no detalhe, Sidney, para produzir uma boa semente, seja de milho, seja de soja, seja de trigo? Para mim, Rogério, como eu tenho uma forma de conduzir as minhas lavouras, a produção de semente é uma questão de um detalhe só. Porque nas minhas lavouras comerciais, eu conduzo de uma forma... Eu sempre digo assim, eu como agricultor, como um profissional, como um agrônomo, eu tenho a função, a missão de dar as melhores condições para a planta se desenvolver, com menos estresse possível, com menos problemas possíveis, seja de pragas, doenças, plantas daninhas. Então, essa é a minha função, de proteger as plantas, de prever os problemas e me antecipar diante disso nas minhas lavouras comerciais. Então, os meus tratos culturais hoje, na maioria, são de forma preventiva, no sentido de eu não espero as coisas acontecerem para que eu corra atrás. Então, isso faz com que eu tenha conseguido chegar ao final do ciclo com plantas sadias, com plantas vigorosas, com plantas aptas a serem usadas como semente. Então, não há grande diferença em relação à minha lavoura comercial e as minhas lavouras de semente. É justamente porque eu adoto esse princípio nas minhas lavouras. Nós temos que dar as melhores condições para que as plantas se desenvolvam com menos estresse possível e com uma maior sanidade possível. E talvez a consequência seja exatamente isso, né? Os grãos estejam chegando aí com uma qualidade boa para a semente, no caso. É muito bom ouvir isso, porque isso mostra, é lógico, né, um nível de maturidade. Eu não vou tratar a minha área como um todo diferente se eu estou produzindo semente do que eu vou produzir grão. E esse é um diferencial e esse é o incentivo para que o agricultor se torne um cooperado, um cooperante e passe a produzir semente. Toda a tecnologia que o multiplicador e o obtentor trazem para esse produtor que está cooperando a sua área para produzir semente, deve ser aplicada para o restante da propriedade, né? E isso faz com que o todo saia ganhando. Lembrando sempre, né, Sidney, que a planta, ela não sabe que ela está fazendo semente. A função dela é perpetuar a espécie, então ela precisa produzir aqueles descendentes da melhor forma possível. Quando você dá a condição, ela entrega. E essa região do estado de São Paulo, você não tem área somente na região de Capão. Inclusive, mandar um grande abraço aí para o Bocão, para a Gija, que são nossos amigos em comum, são meus veteranos lá da FCA. Não deu para encontrá-los aí, mas já participaram aqui do S10Cast. E essa região é uma região que ela está próxima ao Paraná, está sujeita à entrada de frentes frias aí, geadas, mas ela tem uma condição de altitude bacana, que dá para trabalhar bem. E você também tem áreas lá em Botucatu, que é outra região de altitude, né? E essa condição, ela dá a possibilidade da gente produzir sementes de boa qualidade. Mas hoje, Sidney, os materiais estão tornando esse desafio de produzir sementes cada vez mais difíceis. Nós buscamos a produtividade, e eu gosto muito de falar da casca, alguns fatores que agregaram produção e produtividade acabaram trazendo problemas também na casca da semente de soja, as sementes de milho, aí, a variação de tamanho delas, embora seja um híbrido, mas também é difícil de se produzir. E quando a gente fala das gramíneas ou cereais de inverno, que é algo que eu não conheço muito bem, mas já estou acompanhando e sei que o desafio é grande, né, Sidney? Não está mais tão simples assim, escolhe qualquer material e planta.
Não. É assim como a soja, o milho, as culturas de inverno também são influenciadas pelos materiais, pela adaptação, e é muito importante o posicionamento de materiais. São materiais modernos, materiais produtivos, mas também alguns, né, desenvolvem a suscetibilidade também às doenças, pragas, enfim. Então hoje todas as culturas, tanto a soja, o milho, né, as culturas de inverno são culturas muito tecnológicas que exigem bastante conhecimento e dedicação no campo, professor. Bom, só mais um pouquinho aqui da parte cultural, porque eu sou curioso e é interessante isso. Vindo lá de cima, né? De cima que eu digo, a terra não tem lado, né? Mas se a gente falar lá do norte, né? Da região do Matopibapá, o agricultor lá consegue fazer uma safra, Sidney. E ele tem que ser excelente nessa safra, porque é isso que vai pagar a conta da plantadeira, da colhedora, do adubo. Quando a gente começa a vir mais para o centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, a gente já tem a possibilidade de fazer 2 safras, ter um pasto bem formado. Agora, quando nós vamos para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o solo não fica descoberto. São 2, 3 safras, uma na sequência da outra. Como se organizar para tirar uma cultura e entrar outra? É cereal de inverno, depois vem uma soja, um milho, um feijão irrigado. Como é essa loucura de estar com... Primeiro, é bom estar com o solo sempre coberto, mas se você não tiver uma boa organização de logística, processo, você se atropela e não faz nenhuma das 3, né, Sidney? Não, sem dúvida. Para tudo isso, né, você sentar, ter uma boa consultoria, um bom planejamento é muito importante, porque envolve muitos fatores, né? Desde escolhas de materiais, a compra dos insumos, a logísticas de máquinas, de pessoas, a parte do planejamento financeiro, contábil, enfim. É complexo o negócio, Rogério. Mas dá para se organizar, né? Sim, o ano todo, não tem trégua, não. O pessoal o tempo todo no campo, o tempo todo fazendo alguma coisa, a gente também com a cabeça, uma hora envolvido com as culturas de verão, outra hora safrinha, inverno, realmente não para, mas é gostoso, essa dinâmica toda. Eu acho que eu sentiria falta se eu estivesse aí no norte do país. Tem que ficar uns 4, 5 meses esperando para plantar, né? É uma boa opção para quem está nos ouvindo para fazer estágio nessas regiões aí de ciclos sucessivos, porque isso nos faz aprender muito. Bacana, Sidney. É muito legal conhecer assim essa dinâmica da produção nessa região sudeste e sul do país. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a manutenção preventiva dos seus equipamentos para tratamento de sementes. Você está fazendo isso de forma correta e regularmente? A manutenção preventiva é crucial, especialmente antes do início da safra. E para te ajudar nisso, a Momesso oferece o serviço de atendimento técnico ao cliente, com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. Eles também têm plantões de dúvidas durante toda a safra, caso você precise. A equipe da Momesso é formada por especialistas em mecânica, elétrica e tratamento de sementes. Manter os seus equipamentos em dia é um dos segredos para garantir a produtividade e a qualidade das suas sementes, além de evitar aquelas paradas chatas para consertos inesperados. Momesso, o futuro você planta hoje. Mas vamos lá, vamos nessa virada de bloco aqui. Agora eu quero, como diz o meu amigo Paulo Arbex, eu quero saber da vida de blogueiro, né? Porque isso tem trazido muita troca de informação. Mas vamos falar da consultoria, das palestras. Quando eu estava com você aí em São Paulo, você disse que ia participar de um evento que ocorreu. Nós estamos gravando aqui no dia 17 de junho. Teve o GAF, né? Que foi, acho que 1, 2 semanas atrás, um evento gigantesco. E a gente comentava da importância dos agricultores se reunirem, entender como é
como está a situação no Brasil, na América do Sul, América Latina e no mundo. Mas você como consultor, você está levando as informações que você tem para outros agricultores, ajudando na gestão. E que despertou isso? E como é essa atuação, Sidney? Como é que faz para coordenar tudo isso que você falou da sua produção e também ajudar o outro nesse sentido? Então, para mim, tudo foi natural, né? Eu comecei a me interessar nessa área justa por uma necessidade, né? Então, eu fui buscar o conhecimento e eu tomei isso como uma missão de vida, realmente, né? De que e isso a gente acaba aprendendo, Rogério, nesses treinamentos. A questão do autoconhecimento, a questão de você descobrir uma missão, um propósito. E eu descobri que Deus me deu esse dom de me comunicar, o dom da liderança, e eu falei, puxa, eu preciso retribuir isso de alguma forma. Não faz sentido, eu sempre falo para as pessoas, não faz sentido a questão de você estar nesse mundo aqui simplesmente para você se dar bem. Você buscar conhecimento, você ter sucesso na tua empresa, você ter sucesso na sua família, você ter sucesso no seu negócio, simplesmente isso, né? Se você não puder contribuir de alguma forma com tudo isso que Deus te deu... Não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Então, para mim é muito natural, porque isso é o que me dá prazer, é o que eu gosto de estar transmitindo isso para as pessoas, ver na fisionomia das pessoas essa possibilidade de mudança. Então, quando eu estou fazendo uma palestra ou dando um treinamento, como diz no nosso meio, eu meio que entro em flow, sabe? Você esquece de tudo, você tá ali, o tempo passa muito rápido. Eu tenho uma grande dificuldade de dar uma palestra de 50 minutos, por exemplo. Eu gosto de palestras mais longas ou de treinamentos de períodos, enfim, porque você tá ali e parece que o tempo passa, você começa a interagir com as pessoas e realmente sentir a energia das pessoas, a mudança das pessoas, a mudança de comportamento nas pessoas, nos eventos, é uma coisa impressionante. Principalmente eu, Rogério, que sou um agricultor do interior e as pessoas não me conhecem, a mudança comportamental no evento é bastante interessante, viu? Isso é legal, isso é experiência, ações que inspiram são extremamente energizantes, você poder transmitir alguma coisa que você fez, mostrar sua experiência de vida, mostrar os casos de sucesso principalmente, baseados no aprendizado do insucesso, porque é errando que a gente aprende, a resiliência nos dá a fluência, e quando você pode compartilhar isso é fantástico. Agora você tocou num ponto que é muito interessante. Palestras de 50 minutos, né? Eu já fui em eventos em que eu tinha de 15 a 20 minutos para falar, e pega um cara que nem eu e você, que gostamos de falar, 50 minutos é um desafio grande, né? 20 minutos, então. Mas quando você diz assim, do interior de São Paulo, Sidney, isso está mudando bastante, porque não são só nos grandes centros que estão correndo as informações. Nós temos a oportunidade de rodar o Brasil, o Paraguai, e você olha lá no interior. Eu fui para o interior de Rondônia, e um agricultor com uma propriedade de 60 hectares plantando com uma das semeadoras mais modernas da época, que era a Exactly Emerge da John Deere. E eu fiquei, assim, fantástico, assim, abismado de ver que coisa fantástica. E ele falou assim, professor, eu tenho só 60 hectares. Se eu não fizer isso aqui bem feito, eu estou perdido. Então, eu tenho que ter o que é de melhor dentro da minha propriedade. Então, eu não me assusto mais com essa história de que é um agricultor do interior de São Paulo. Pelo contrário, e o Brasil está dando essa oportunidade para nós. As novas tecnologias vêm aqui para ser lançadas e depois levadas para o mundo, né? E é interessante saber que você consegue conciliar tudo isso e compartilhar o conhecimento e ter essa energia aí que brilha o olho, como você disse. Então, o meu propósito é isso, é justamente levar uma mensagem diferente, né? Uma mensagem... Eu não sou especialista em nenhuma área, professor. Eu não sou especialista em vendas ou especialista em determinados assuntos da agricultura, enfim. Mas a minha proposta é justamente isso, de estar levando um pouco da visão de cada setor, de cada área,
para que os profissionais tenham também essa visão mais ampla da realidade do nosso negócio. Então, a gente fala um pouco da parte técnica do campo, das necessidades agronômicas, na parte de gestão de pessoas, porque eu acredito, Rogério, que o grande X da questão é a questão comportamental das pessoas. O comportamento dos profissionais diante dos seus clientes, diante dos seus pares dentro da empresa. Eu acho que a gente levando um pouco de conhecimento, um pouco de consciência, um pouco de informação para as pessoas, muitas das vezes nós conseguimos transformar o comportamento dessas pessoas. E isso é que vai trazer resultados imediatos, crescimento, evolução das pessoas, né? E eu acredito muito nisso, comportamento. Exato. E Sidney, sabe o que é interessante? Hoje, o negócio dentro do agronegócio é algo que tem várias nuances, né? A começar pelo barter, que é uma modalidade de negócio onde é feita a troca, né, de produtos, insumos pela produção. E as empresas multinacionais, elas criaram ecossistemas para favorecer esse tipo de negociação. E a melhor forma de você difundir o conhecimento é praticando ele. Então, em primeiro lugar, você é um cliente desses processos. Então, você entende deles. E quando você é um cliente que se destaca, essas empresas trazem você para o lado dela para entender a sua visão, porque você acaba sendo um influenciador no seu meio de como se comportar, e quando é um caso que deu certo, as empresas trazem isso para cima, né? Então, essa boa relação com os fornecedores de tecnologias, que são as multinacionais, nós estamos falando de moléculas, de químicos, de biológicos, de genética, de biotecnologia, que a evolução é fantástica. Então, acho que toda essa sua experiência e com a facilidade que você tem de se comunicar, isso tem sido muito importante e é bom para quem está do seu lado, né? Quem tem a oportunidade de participar desses eventos, de ter a sua assessoria, de participar da sua palestra, porque são experiências positivas que estão dando certo, né, Sidney? Então, eu acho que quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz com o coração, isso traz resultado, né, Rogério? Exato. Eu acho que isso é o mais importante. Quando essa parte, por exemplo, né, dessa parte de treinamentos e gestão, enfim, isso é uma coisa que me dá prazer. Então, eu acho que isso acaba trazendo bons resultados para as pessoas também. Ô Sidney, isso quando a gente fala... Energia, com certeza, mas precisa querer fazer, né? Precisa querer fazer. Você tocou num assunto importante. E quando a gente fala em gestão, não só gestão de pessoas, gestão de processos, gestão do negócio, tem uma frase que eu gosto muito, é quem não mede não controla. Isso em tudo, né? Se você tem comida para uma semana preso no meio de uma ilha, você não controlar, em um dia você tá passando fome. E como que é esse entendimento hoje de tocar a agricultura com a necessidade de controlar vários fatores ao mesmo tempo? É interessante você ter alguém específico para isso dentro da empresa ou dentro da propriedade, seja o filho, seja um colaborador, porque o detalhe hoje entre produção, produtividade e saldo positivo e margem é muito estreito. Eu disse que rodando o Brasil aí, já peguei áreas de produção de soja com custos na casa dos 68 sacos por hectare. Puxa, 68 sacos de custo, imagina o quanto que você não tem que produzir. Como que está essa questão e como você vê isso, como você comunica isso, a necessidade de você controlar os seus processos? A necessidade de ter um sistema específico, eu consigo fazer isso bem feito na planilha? Dá ainda para tocar a fazenda como eu vi quando era pequeno, no caderninho? Tá cada vez mais complexo isso, né? Essa parte da gestão. Então, hoje já existem aí as empresas especializadas para fazer a tua parte de dados personalizado para a tua empresa. Eu acho que devido à complexidade de cada propriedade tem a sua identidade, tem a sua forma de gestão. Então, é importante que cada um busque a melhoria, cada um busque a evolução dentro da tua cultura, dentro da cultura da empresa, um passo a passo,
E isso vem desde a parte de governança, da parte de sucessão, que também é bastante importante, e tudo isso acaba envolvendo aí essa parte da gestão financeira, da gestão da parte contábil, tributária, enfim, é bastante complexo, e é por isso que hoje, graças a Deus, a gente tem aí o apoio aí e a disponibilidade de excelentes consultorias específicas em cada área, Rogério. Então hoje nós temos consultores na parte tributária, na parte de sucessão, na parte de informática, na parte agronômica, enfim, mas eu acho que é cada um buscar aquilo que acha mais importante, priorizar em determinados momentos, porque é realmente bastante complexo. E o seu filho é Matheus, você disse o nome dele? Né? E aí, como tá a visão do Matheus? Não faz muito tempo que ele se formou, né? São 4 anos, você disse? Não, o Matheus se formou esse ano. Na verdade, ele pegou o diploma esse ano, né? Mas na pandemia ele começou a andar do seu lado mais efetivamente e tocar as áreas, né? Uhum. O Matheus, até uma curiosidade, que durante a pandemia, ele é assim, bastante prático, gosta de campo e não gosta de ficar enclausurado. E aí ele falou, pai, eu vou trancar a matrícula. Quando começou a pandemia, já aquelas aulas, né, online. Eu vou trancar. Eu falei, ótimo, tranca a matrícula e vem comigo. E aí ele ficou 1 ano e meio, acho que quase 2 anos comigo no campo. E isso foi fantástico, porque ali no 4º ano você ter uma experiência de campo. Que baita estágio, né, que ele fez. Pois é. E aí até que depois no final até deu preguiça dele voltar, mas ele voltou, terminou e foi legal, entendeu? Essa experiência dele pré-formatura foi bastante interessante. Que joia. E hoje, então, ele está tocando em paralelo com você aí as áreas de produção, com esse exemplo, sim, essa visão de casa aí, né? Isso. Ele e meus 2 sobrinhos, né? Legal. O Eduardo e o Eric também estão a campo, são agrônomos formados e também estão aí a campo, no operacional. Eu estou bem servido, Rogério. Que joia. Uma hora nós temos que reunir esses 3 meninos aqui para ouvir o outro lado da moeda, né? Não é tão fácil assim não, porque o pai pega pesado, né? Não, sem dúvida. Eles estão vivendo um momento aí de bastante trabalho, bastante aprendizagem, bastante trabalho, dedicação. Os meninos são bons. E na sucessão, Sidney, a gente entende, né, a relação entre pai e filho. Eu falo, né, o meu pai, eu tenho 47 anos, meu pai ainda cuida como se fosse bebê, né, toma cuidado. Mas na sucessão do negócio, quando você vê que seu filho tem interesse, isso já é algo muito bom, porque na maioria das vezes a gente dentro de casa a gente só fala da parte ruim, tô cansado, e a gente esquece de falar da parte boa, e aí os filhos acabam retraindo, né? Então, ter a oportunidade, e quando os descendentes querem seguir, é sinal de que a paixão pela profissão está enraizada dentro de casa. Mas esse processo de sucessão, ele não é simples, né, Sidney? Qual que é o segredo para que essa transição ocorra naturalmente, tenha um fluxo sem atritos e possa trazer as boas experiências e a manutenção desse padrão, né, de gostar do que faz, de produzir com sustentabilidade? E eu digo sustentabilidade é você produzir entendendo que você precisa ter lucro para reinvestir no seu negócio. Como que foi para você esse processo? No meu caso, o processo foi bem natural, desde os meus pais, né? Eles fizeram essa passagem de bastão e de uma forma muito tranquila, muito harmônica. E hoje eu acho que o mais importante é a gente buscar uma boa consultoria, né? Nessa parte ajuda bastante. Nós passamos por esse processo, nós temos a consultoria da Safras e Cifras, que é um excelente parceiro e nos ajudou bastante nesse processo de pensar no futuro. O nosso presente estava ok, tudo em harmonia, beleza, mas é muito importante a gente pensar no futuro. Então, eu aconselho a todos os proprietários rurais, os agricultores que não passaram por isso, não fizeram esse processo de governança, de sucessão, que façam isso. Eu afirmo com muita certeza que isso é o que vai trazer
segurança, que vai trazer a longevidade do negócio. Isso não tenho dúvida para falar isso. Então, um conselho importante é, se não passaram por esse processo, procurem ajuda. Existem empresas hoje especializadas e existem empresas especializadas na sucessão no agro, que é diferente, né? Envolve um patrimônio, envolve muitas coisas e eles são especializados nisso. Então, essa parte é bastante importante. Claro que você trabalhar dentro de casa, trabalhar com os valores que a gente traz, né, dos nossos antepassados, isso é também, claro que é bastante importante. Que legal, é muito bacana ver isso acontecendo dessa forma, que sirva de exemplo, né, que muitas pessoas possam estar com a gente aqui assistindo, ouvindo esse bate-papo e entender como isso acontece. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Agrosol. A Agrosol Sementes celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco na qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da Agrosol. O time da Agrosol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras, em busca sempre dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Os colaboradores e parceiros da Agrosol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas. Também as sementes prontas com tratamento industrial que geram comodidade e segurança ao produtor. Esse é um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e na confiança aos clientes. Agrosol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. E Sidney, vamos lá, quem quiser conversar com o Sidney mais do que 40 minutos conversando, não dá pra gente colocar todo o papo que precisa em dia, né? Lógico que haverão mais oportunidades de você estar aqui, quem sabe trazer o Matheus, seus sobrinhos junto, mas quem quiser conversar, conhecer você, bom, no Instagram não tem segredo, Sidney Fujiwara com o primeiro D mudo e o Y depois do E, Fujiwara, colocou Sidney Fujiwara, vai aparecer lá no Instagram. E dentro do Instagram, a partir do direct ali, conseguem te encontrar, né, Sidney? Não, com certeza. Instagram, Facebook, LinkedIn. Estamos à disposição. O Sidney fica em Capão Bonito, quer dizer, ele está em Capão, né? Ele roda aí o Brasil inteiro, mas também tem propriedade em Pardinho, mas passando por essa região aí de Tapetininga, Capão Bonito, é bem provável encontrar o Sidney aí nos eventos. Muito obrigado, viu, Sidney? Que história bacana, como é bom conversar com pessoas que inspiram e trazem bons exemplos da agricultura, e é isso que faz o diferencial do agricultor brasileiro. É por isso que o Brasil é foco, é por isso que o Brasil é líder mundial em agricultura, em produção sustentável, produzir, preservar e ainda trazer lucro com isso, sem quase nada de subsídio diferente de outros países, né, Sidney? É isso, e eu tenho certeza, profissionais do agronegócio, sejam agricultores, profissionais do mercado, tenho a certeza de que cada vez mais o mundo vai precisar do agricultor brasileiro. Então, eu tenho muita certeza de que nós estamos no setor do presente, no setor do futuro, porque não tenho dúvidas que o único país do mundo capaz de suprir as necessidades aí de alimentos do mundo é o Brasil. Pode ter certeza que ainda hoje nós temos algumas resistências aí de países europeus e tudo mais, mas vai chegar uma hora onde todos vão ter que admitir que o agronegócio brasileiro é importante para o mundo, é importante para a segurança alimentar do mundo. Então, meus amigos, nós estamos no caminho certo, nós estamos no setor certo e para a gente é um grande privilégio fazer parte de tudo isso, amar tudo isso e
de uma certa forma, quando a gente puder contribuir, melhor ainda. Show de bola, é isso aí, segurança alimentar, essa é a chave, é mais do que um negócio, é mais do que uma filosofia, é a realidade, né? Manter o planeta sendo alimentado não é moleza e o Brasil é um dos países que dá e hoje traz condições para isso. Sidney, muito obrigado, foi um prazer enorme encontrar você em Itaberá. Tenho certeza que agora com essas idas minhas constantes para aí a gente vai poder se encontrar mais, vou poder aprender mais com você. Cada conversa para mim é uma aula, é um aprendizado como foi hoje, e voltar ao estado de São Paulo sempre para mim além de uma emoção, uma alegria muito grande. Muito obrigado, viu, Sidney? Continue aí nessa missão, não é simples, mas está trazendo bons resultados. Obrigado, professor, obrigado pelo convite, um grande prazer estar com você. Espero ser convidados para próximos assuntos e pretendo fazer uma visita aí na universidade, no Mato Grosso. Eu tenho amigos aí no Mato Grosso também, em Sorriso, Sinop. Então, em breve nos encontraremos, professor. Muito obrigado. Com certeza, já está convidado para vir para o Agrotech Talks. Vou aproveitar aqui a deixa. O Agrotech Talks é um projeto tocado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Sementes aqui da UFMT de Sinop, e ele é um espaço mensal para que venham produtores, agricultores e empresas para conversar. Nós temos 50 lugares dentro de um auditório para que vocês possam vir aqui passar 2, 3, 4 horas falando com esses futuros profissionais, professores e também agricultores aqui da região. Vamos marcar com você e vai ser um prazer recebê-lo aqui em Sinop, tá bom, Sidney? Que ótimo, então. Muito bom. Obrigado. Valeu, brigadão. E você que ficou com a gente até agora, na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Aqui no Mundo Agro Podcast estão o Tiago Augusto na edição, a Tatiana Xavier na produção, a Juliana Tainá e a Gabriela São José no marketing deste podcast que roda o Brasil e o mundo. Valeu, até a semana que vem. Forte abraço, Sidney. Tudo de bom. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.